Meus amados irmãos, esse é um texto muito conhecido nosso. Em momentos como estes de aniversário da igreja, nós nos recordamos o quanto Deus é bom. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos no nosso aniversário, o aniversário de cada um de nós, da igreja do Senhor Jesus. Ao celebrarmos então mais esse momento de gratidão a Deus na vida da nossa igreja, nós somos convidados a fazer como Samuel, levantar uma pedra de memória, um marco não da nossa força, mas da fidelidade de Deus. A palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. Hoje erguemos um memorial espiritual. Até aqui o Senhor nos ajudou. Podemos falar sim, como Samuel. Samuel que nesse contexto em que esta palavra foi escrita, estava vindo de um momento muito tenebroso da vida do povo de Israel. Os filhos de Eli estavam profanando o altar do Senhor. E nesse meio tempo, os filisteus levantou-se para guerrear contra o povo de Deus, contra Israel. E o povo de Deus tinha um costume de sempre que estava na batalha, e quando a batalha, a peleja estava difícil, eles então buscavam, através do sacerdote Samuel e de outros tantos sacerdotes, trazer a Arca da Aliança para o meio do arraial. E quando essa Arca da Aliança chegava no meio do arraial, o povo se alegrava e gritava e buscava a presença de Deus e tinha a certeza absoluta de que a guerra seria vencida. Porque a Arca da Aliança simbolizava exatamente a presença de Deus. E foi assim no dia desta guerra. O povo de Israel trouxe a arca para o campo de batalha. E quando a Arca da Aliança chegou no campo de batalha, o povo fez um grande alvoroço. Parecia um trovão, e a terra tremeu. E os inimigos que estavam colocados no fronte da batalha, eles ficaram se perguntando: o que é isso? E eles falavam uns para os outros, dizendo assim: os deuses vieram visitar o acampamento do povo de Deus. E eles então se prepararam dizendo, uns filisteus falando para o outro filisteu: não fraqueje, fortaleça, porque nós vamos ganhar a batalha. Do outro lado, o povo de Israel dizia: nós temos a Arca da Aliança, Deus está conosco. Mas a questão toda, irmãos, é que eles tinham o símbolo da presença de Deus com eles, mas eles não estavam com Deus. Eles estavam adorando a outros deuses, vivendo e seguindo a outros deuses. Estavam vivendo distantes de Deus. Os filhos de Eli profanavam o altar do Senhor. Era um tempo de afastamento espiritual. E Deus, então, usou naquele tempo a Arca da Aliança, não para trazer a bênção e a vitória sobre a guerra, mas Deus usou a Arca da Aliança para trazer juízo para o seu povo. E o povo de Israel perdeu aquela guerra. E não somente perderam a guerra. A Arca da Aliança também foi levada pelos filisteus. Uma grande humilhação para o povo de Deus. E um símbolo de grande vitória para os filisteus, que levaram a arca e colocaram no templo de Dagom. Mas lá no meio do povo dos filisteus, essa arca só trouxe maldição. E agora, neste momento, no capítulo 7, nós já temos um momento diferente.
nós já temos um momento em que Deus está botando essa arca para voltar para Israel. E ele fez isso através das várias condenações e abominações que ele mesmo trouxe por conta da presença da arca no meio dos filisteus. Doenças variadas, angústia no meio do povo. A arca do Senhor levava. E então os filisteus disseram: nós vamos ter que de alguma forma devolver essa arca, porque para nós ela nos traz condenação. E os sacerdotes então orientaram para que não devolvesse a arca vazia e para que pudesse então tirar a arca lá do território dos filisteus. E o povo de Deus então começa a viver um novo tempo. A arca está voltando e o povo também entendeu que a arca saiu do meio deles por conta do pecado, por conta do esfriamento espiritual que viviam. E então, meus irmãos, neste capítulo 7, nós vamos ver uma renovação espiritual. Nós vamos pregar nessa noite sobre até aqui nos ajudou o Senhor, em primeiro lugar, ali na vida do povo de Israel e na vida do povo de Deus hoje também. Deus nos ajuda com renovo espiritual. Deus nos ajuda com renovo espiritual. Do versículo 2 ao versículo de número 6, nós vamos ver esta verdade aí expressa. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa. Desculpa, irmãos, eu comecei do versículo 5. Voltemos à leitura do versículo 2, do capítulo 7. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Queriate-Jearim. E tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirarei de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de entre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Então veja, meus irmãos, que nessa renovação espiritual, o povo reconhece o pecado da idolatria. E a gente fica assim impressionado, né? Como é que um povo, como o povo de Deus, que viu grandes maravilhas, e aqueles que não ouviram contar sobre o que Deus já havia feito na vida deste povo, e eles ainda tinham ídolos, eles ainda carregavam imagens, ainda adoravam a outros deuses, um esfriamento espiritual, e a arca então sai do meio do povo, que é representação da presença de Deus, e eles começam então a pedir a Deus, a clamar a Deus. Eles ficaram tristes por conta disso, e eles ainda não conseguiam entender que a arca só foi embora por conta dos pecados deles. Porque eles estavam afastados de Deus, estavam servindo a outros deuses e Yahvé juntamente. E Deus requer de nós, irmãos, exclusividade. Ele diz que nós devemos adorar somente a Ele, nem a um outro Deus devemos dar culto. E o povo então pediu e orava, e quando o sacerdote vê isto acontecendo, né, Samuel vê o povo orando,
Samuel então disse: se vocês estão fazendo isso com sinceridade de coração, eu vou orar por vocês. Mas antes de orar, eu quero que vocês retirem de entre vós todos os ídolos. Tudo aquilo que tem atrapalhado a comunhão entre vocês e o nosso Deus. Então, um tempo de renovação espiritual. E nesse tempo de renovação espiritual, meus irmãos, é necessário que possamos confessar os nossos pecados, abandonar os ídolos, para que desta forma possamos seguir adiante e receber de novo, não simplesmente o símbolo da presença de Deus, que era a Arca da Aliança, mas de fato estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus que habita em nós. E como diz o apóstolo Paulo: ou não sabeis que sois templo do Espírito Santo de Deus? Então nós somos a morada de Deus. Nós temos essa presença constante de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos, meus irmãos, confessar os nossos pecados, tirar os ídolos do coração. João Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de fazer ídolos. Talvez você não tenha na sua casa uma imagem esculpida, onde você se prostre e adore a esta imagem. Mas veja se não há no seu coração algum tipo de ídolo que tenha atrapalhado a sua comunhão com Deus, que tenha atrapalhado a sua vida com Deus. O povo estava voltando-se para Deus após 20 anos de frieza espiritual. Houve arrependimento, confissão de pecados e jejum. A verdadeira celebração da igreja começa com uma renovação espiritual. Então, meus irmãos, nós precisamos nos renovar espiritualmente. Nós precisamos dizer a Deus: Deus, nós queremos agradar ao Senhor. Nós queremos que o Senhor retire do nosso meio todo o pecado que atrapalha a nossa perfeita comunhão contigo. O Senhor mora em mim, mas muitas vezes, como também diz o apóstolo Paulo, é possível que estejamos apagando o Espírito Santo da promessa do nosso coração. E que este mesmo Espírito que mora em nós tenha misericórdia de nós e que se mova dentro de nós e que mova o nosso coração para uma verdadeira adoração a Deus, onde não há pecados em nossas vidas e onde também não vivamos encurvados diante dos ídolos erigidos no nosso coração. Aniversário é um tempo de celebração, é um tempo de festa, mas também de exame. Estamos buscando ao Senhor com inteireza de coração? João Calvino ainda diz o seguinte sobre isto: todo o progresso da igreja depende da contínua reforma segundo a palavra de Deus. Que estejamos, meus irmãos, reformando as nossas vidas na noite de hoje. É um tempo de um marco espiritual, um memorial, onde nós podemos colocar no nosso coração a certeza de que daqui para frente nós adoraremos somente ao nosso Deus. Não adoraremos ao nosso ego, às nossas próprias vontades, às nossas próprias concupiscências, mas que o nosso coração esteja completamente limpo de ídolos e que Deus reine soberanamente no nosso coração, que comande cada passo da nossa vida, que comande cada passo da nossa igreja, para que assim mesmo Ele seja glorificado e o povo de Deus seja edificado para continuar honrando e glorificando o seu próprio nome. Até aqui nos ajudou o Senhor, pois Ele é um Deus que luta por nós. Em segundo lugar, Deus é um Deus que luta por nós. 17 anos de muita luta, de organização, né? Mas desde 2000 que a congregação iniciou seus trabalhos. E muitas lutas, muito trabalho, muita dificuldade. E Deus abriu portas para que esta igreja
ela continuasse se desenvolvendo, ela continuasse crescendo. Do versículo 7 até o versículo de número 11, nós podemos ler aqui na palavra do nosso Deus, meus irmãos, o seguinte: quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então veja, meus irmãos, que diferença agora, né? Que diferença. Na batalha onde a arca do Senhor tinha ido embora, por conta da idolatria do povo e por conta do pecado do povo, agora nós temos uma segunda batalha, totalmente diferente. Quando o povo estava com a arca da aliança, na primeira batalha, houve um grande alarido, um grande trovão, e os filisteus ficaram com medo do povo de Israel. Mas ainda assim guerrearam e levaram a arca, porque o povo de Israel estava fragilizado por conta dos pecados. A Bíblia nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados nos enfraquecem diante das batalhas. Os nossos pecados vão nos humilhar, porque Deus, ele vai trazer a sua correção, vai trazer a correção à sua igreja, e graças a Deus que ele corrige ao seu povo. Porque o escritor da Epístola aos Hebreus vai nos dizer que como filhos é que Deus nos disciplina, como nos corrige, porque ele nos ama profundamente. É pelo amor que Deus sente pela sua igreja que ele vai corrigir a igreja. E desde essa época, então, Deus trouxe primeiro uma correção. O povo sentiu falta da presença de Deus, o povo sentiu falta da arca da aliança, sentiu falta da comunhão com Deus, clamou a Deus. O profeta, então, avisa que o povo estava em pecado, retira-se todo o pecado do meio do povo de Israel e uma nova batalha é estabelecida. E nessa batalha, o povo de Israel está quebrantado, humilhado, humilde, a ponto de sentir medo dos filisteus. Mas o medo não os fez paralisar. Pelo contrário, o medo e a humildade que agora eles tinham fez com que eles buscassem a presença de Deus através do sacerdote. E o sacerdote, então, trouxe um holocausto para adorar a Deus. E enquanto o povo estava guerreando, o sacerdote estava em oração, mas ele estava em oração agora por um povo que havia purificado o coração, por um povo que estava limpo dos pecados, por um povo que tinha capacidade agora de adorar a Deus e ver Deus lutando a sua guerra. Deus lutou por eles, venceu os filisteus, e eles deram as costas para o povo de Israel. E o povo de Israel perseguiu os filisteus de Mispa até abaixo de Bet-car. O povo de Deus estava agora novamente sentindo-se fortes, porque o nosso Deus, ele é a nossa força.
É Deus quem luta as nossas guerras. E cada irmão aqui sabe exatamente do que eu estou falando. Quando as nossas vidas, meus irmãos, elas não estão no altar de Deus, quando há ídolos no coração, quando há pecados ocultos nas nossas vidas, a vida fica emperrada. Nada acontece. Tudo fica muito difícil. E nós, nesta noite, enquanto igreja, nós somos convidados a retirar do nosso coração todo e qualquer tipo de pecado, voltar as nossas vidas para Deus e continuar marchando para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós não podemos parar, nós temos que seguir, mas seguir com os nossos corações cheios da graça do nosso Deus e da coragem que o Senhor nosso Deus, Ele nos dá. Enquanto o povo clamava, os filisteus vinham atacar. Nós vamos repetir a mesma coisa que aconteceu na Primeira Guerra. Eles estão lá clamando, mas nós vamos conseguir vencê-los. Mas dessa vez o povo estava sem pecado no coração. A vitória pertence, irmãos, ao Senhor. Ele confunde os inimigos e preserva o seu povo. Quantas lutas já enfrentamos? Quantas vitórias foram dadas por Deus? Não foi nossa força, mas a mão do Senhor que sustentou esta obra. E cada vez que as nossas vidas, elas estão aos pés da cruz, nós vemos que o povo de Deus avança. E é assim que nós vamos continuar para a honra e glória do Senhor. Em terceiro e último lugar, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso nós temos que levantar, erigir uma pedra de memória, um marco da graça divina. O versículo 12, depois da vitória, veja o que acontece. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, uma pedra de ajuda. Deus é a rocha que, se nós estivermos edificados nela, Ele vai continuar nos ajudando e nos fortalecendo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel ergue um marco visível da graça de Deus. Não era um ponto final, mas um ponto de transição. Deus ajudou até aqui e continuará ajudando. E todos nós sabemos que ali não foi um marco final. Tantas vezes o povo de Israel ainda iria vencer guerras, lutar contra inimigos e conquistar territórios. Muitas e muitas vezes isso iria acontecer. Sabemos que depois de Saul viria Davi, e Davi então venceria muitas guerras no poder do Espírito de Deus que estava com ele. Então este momento era um momento apenas de transição. Os nossos 17 anos de existência não é um fim em si mesmo, é apenas um momento de transição. E nós agora, neste momento, nesta localidade, que também é um local de transição para nós podemos sim, nesses 17 anos, dizer: quando a igreja completou 17 anos, nós estávamos ainda nos reunindo lá no Colégio Perfil, no auditório Mary Abdon, e dali por diante, Deus nos deu a vitória. Então nós hoje estamos colocando entre a igreja lá em Ipitanga e ali aproximadamente 1 quilômetro e meio, né? Estamos colocando uma pedra. Até aqui o Senhor nos ajudou e Ele há de nos ajudar, e nós vamos conseguir, para a honra e para a glória de Deus, erigir um templo. Mas é preciso que a igreja esteja se santificando, porque Deus fará grandes coisas no nosso meio, e por isso nós precisamos santificar as nossas vidas, retirar os ídolos do coração, retirar o ego do coração
e deixar que só Deus haja através de nós. Que cada irmão entenda a sua função dentro dessa igreja. Que cada irmão entenda que nós precisamos amadurecer espiritualmente de tal maneira que nós temos que nos apoiar uns aos outros, chegar junto uns dos outros, suportar uns aos outros, como este púlpito está suportando esse celular. Segurar, sustentar um ao outro. E como lemos lá em Romanos capítulo 15, versículo 1, que os fortes possam se fazer fracos, para que os débeis na fé possam se fortalecer e juntos possamos, na força do Espírito Santo, continuar a fazer a obra do nosso Deus, meus irmãos. Nós não podemos, de forma alguma, voltar atrás. Agora são 17 anos. E a bênção de Deus esteve com o seu povo em 17 anos. Nesse momento, nós colocamos uma pedra aqui. E é uma pedra de ajuda. E o que nós estamos fazendo aqui é com toda a humildade do mundo, dizendo: Deus, nos ajude. Porque o que vem pela frente é muito difícil. Então nos ajude, Deus. Não é uma pedra que nós vamos fincar simplesmente de memória e de um ponto final aqui. Não, nós queremos ir além. Nós queremos adorar ainda mais a Deus, buscar ainda mais a Deus. Nós queremos ver muitas pessoas sendo alcançadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós queremos ver pessoas obedecendo a Bíblia, obedecendo a palavra. Nós queremos atingir com a pregação do Evangelho, com a pregação da palavra, toda a região metropolitana de Salvador. Nós queremos pregar o Evangelho, irmãos. E por isso nós teremos muitas perseguições, nós teremos muitas dificuldades. Pois aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Mas não somos nós que lutamos. É Deus que luta as nossas guerras. E nós é quem vamos ver essa guerra vencida por Deus e não por nós mesmos. Porque somos pecadores miseráveis. Ebenezer é mais que uma palavra, é um testemunho. Somos um povo que caminha com Deus, sustentado por sua graça. Somos um povo que depende única e exclusivamente dele. Que este aniversário seja um novo marco, não só para lembrar, mas para renovar a nossa entrega a Cristo e ao seu reino. Assim como Samuel erigiu uma pedra, nós podemos erguer um testemunho da nossa fé diante do mundo. Que cada membro, que cada culto, que cada ação social, que cada grupo pequeno, que cada pregação seja um Ebenezer vivo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Ebenezer, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. E isso nos dá uma coragem muito grande para continuar sendo ajudado por Ti, o nosso grande auxiliador na hora da angústia, na hora da tribulação. Nós precisamos, ó Deus, do poder do Teu Espírito. Nós precisamos da força do Senhor. Nós não confiamos em homens. Nós não confiamos em nós mesmos. Mas nós confiamos somente em Ti. Somente o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Retira do nosso coração qualquer tipo de ídolo. Retira do nosso coração, ó Deus, a vanglória. Retira do nosso coração, ó Deus, e quebranta e quebra e despedaça todo o nosso ego. E que o Senhor viva somente em nós. Que possamos dizer com o apóstolo Paulo: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nos ajuda a confiar no Senhor, única e exclusivamente.
que os meios que o Senhor levante, tipo o valor financeiro que precisamos, esse local que o Senhor separou para nós, o recurso humano, que isto, ó Deus, não seja para nós um fim em si mesmo, mas que seja apenas um instrumento para edificarmos aquele templo ali para a honra e glória do Senhor. Não deixa, Deus, que a nossa visão fique turva e que possamos confundir, ó Deus, a tua mão com os meios que o Senhor está utilizando. Fortalece a nossa fé. Muda o nosso coração. E que a tua graça, que é melhor do que a vida, permeie a nossa igreja para todo sempre. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.